programa do Sabiá dessa semana traz algumas coisas diferenciadas como o Sabiá gosta. Primeiro, nós vamos falar sobre essas mudanças políticas que acontecem na cidade de Suzano. Paulo Tokuzumi no PMDB, Paulo Tokuzumi no PSDB e agora, definitivamente, homem ligado ao governador do estado, Geraldo Alckmin. Tá aí, Paulo Tokuzumi no PSDB do governador Geraldo Alckmin. Deu um bafafá. E agora, José, cantavas de galo, papo 10, e agora, como que fica? Tokuzumi ganha lá abaixo e, segundo dizem, é um candidato a prefeito do PSDB, apoiado pelo governador do estado e também pelo deputado estadual Estevão Galvão de Oliveira, líder dos democratas na Assembleia Legislativa. Pré-candidato a prefeito, antes que eu me esqueça, tá bom? Vamos à matéria com o Paulo Tokuzumi e a gente já volta. Vamos lá, Salomão! Bom, como eu frisei para você na abertura do programa, o programa do Sabiá desta quinta-feira tem uma conotação diferenciada, mas também na área política. Por quê? Porque hoje nós vamos falar um pouco mais de política, vamos explorar mais. Uma pessoa que ficou muito tempo, não fora da política, mas os bastidores da política suzanense. Não exerceu cargo majoritário, não exerceu cargo eletivo, mas continuava na política, mas só que nos bastidores. E de repente, ele cismou de voltar para a política. Estou falando de Paulo Fumio Tokuzumi, ex-prefeito de Suzano, vereador pelo município de Suzano, e de volta aí para a política. E você, Paulo, nos últimos 60 dias, você mexeu com a política da cidade e da região. Primeiro PMDB, agora PSDB. E aí, já é uma pré-candidatura? Tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia, em primeiro lugar, a você, Valdir Sabiá, a todos os ouvintes que acompanham o seu programa. E realmente houve uma grande agitação nos meios políticos de Suzano, mas a maioria não foi por vontade minha. O PMDB de Suzano, que hoje o meu irmão preside, o Jorge Tokuzumi preside, já iria sofrer uma intervenção, assim como 200 municípios do estado de São Paulo. E o de Suzano também sofreu uma intervenção devido ao resultado das últimas eleições que nós tivemos. E o PSDB, eu acabei adentrando a convite do governador, a convite da executiva do partido, através do Pedro Tobias, para que eu seja o candidato do governador nesse conjunto de forças que nós estamos formando na cidade de Suzano, juntamente com o deputado Estevão Galvão de Oliveira, com os demais vereadores que nos acompanham, com os partidos que nos acompanham e com a população que quer uma mudança nessa administração atual de Suzano. Bom, Paulinho, você falou desse trabalho todo, desse grupo que está se unindo, e foi um dos motivos que fez você voltar para a linha de frente da política. Eu mesmo coloquei que você vivia nos bastidores, mas agora você está em linha de frente. Bom, o que me fez realmente voltar a concordar com esse projeto, em que eu já citei, que houve uma aliança de forças, foi meu comprometimento com a cidade de Suzano. Eu mudei aqui em Suzano em 63, eu, meus 7 irmãos, meus pais, e estudei no grupo da Vila Murim, estudei no ginásio aqui da cidade, que é o Justiniano hoje, e formei toda a minha formação hoje, profissional, que hoje sou engenheiro civil, toda a minha formação profissional, toda a minha vida familiar, inclusive da minha esposa, que mudou-se em Suzano em 1977 com mais 8 irmãos para a cidade de Suzano, nós temos um comprometimento muito grande e realmente nós estamos hoje extremamente decepcionados com o que está acontecendo em termos de administração pública, com a carência que está havendo em termos da presença do executivo municipal em relação à nossa população. Hoje, o que eu posso realmente falar é que esse comprometimento da minha parte, esse comprometimento dessas pessoas que estão ligadas a nós, não existe nessa administração, porque eu posso lhe garantir que a grande maioria das pessoas que ocupam hoje o cargo de primeiro escalão no município de Suzano vão embora ao final dessa administração. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas eu vou continuar ainda no campo da política. Dentro do PSDB, há uma ala que segue a linha do empresário José Augusto Cardoso, filho do Zé Cardoso. Como que você vai fazer? Você vai disputar uma prévia? Você vai participar lado a lado desse trabalho? Bom, em primeiro lugar, a minha relação com o PSDB tem a ver com o governador do estado, que fez questão da minha presença no seu partido. E essa presença eu vou ter
como candidato numa composição de forças com o grupo do Estevão Galvão de Oliveira. Quanto à participação do José Cardoso, eu não posso definir, não sei nesse momento o que ele está imaginando. Mas eu estou garantido no PSDB com o apoio do governador e com todo o diretório estadual. Então eu não tenho o que falar realmente do PSDB municipal. Então tá aí, parece que você já entendeu. O pré-candidato hoje do PSDB, avaliado, ou avalizado, melhor, pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está do meu lado. Paulo Fumio Tokuzumi, tudo indica que é o pré-candidato. Bom, vamos voltar falar dessa política. E essa história um pouco, você já falou do Morato, você falou do Justiniano, e essas raízes que você montou em Suzano. Por exemplo, nós conversávamos agora há pouco em off, é legal falar, principalmente dessa parte, hoje essa estrada que existe em Suzano, para quem não conhece, principalmente de Mogi, que liga a cidade de Suzano para o Ferraz. A Ayrton Senna, atravessando o meio de Itaquá, é a estrada do governador Mário Covas, né? É uma perimetral, assim pode-se dizer. E isso foi feito no teu tempo, né? Quando você era prefeito de Suzano. Bom, o projeto foi desenvolvido no meu tempo. Nós, naquele tempo, não tinha o Google Maps ainda, então nós tivemos até que adentrar no meio dos lagos lá para conseguir fazer o projeto inicial dessa estrada, que é a Mário Covas, que inclusive não está terminada, porque uma das alças da última interseção seria ligado com a ponte do Tietê. Então isso seria o final do projeto. Mas é um projeto um dos últimos projetos viários da cidade de Suzano. Você imagina que hoje a cidade de Suzano deve ter dobrado o número de veículos nesse último ano e não foi feito uma pista, um acesso novo na cidade de Suzano. Coisa que infelizmente a gente não pode admitir, porque eu acho que uma cidade que cresce na intensidade com que Suzano cresceu, tem que haver um projeto. Você não pode administrar a cidade de Suzano somente pensando no presente. Hoje você vê nova população chegando, vários prédios sendo construídos, vê pessoas que estão se formando no nosso município, que vão procurar alguma coisa, algum local para trabalhar. Isso não acontece na cidade de Suzano. Hoje não tem, é uma cidade sem projetos. Eu, como sou engenheiro civil, tenho mania de fazer e projetar o futuro. Nós temos que administrar a cidade de Suzano, sim, para o presente, mas também lembrando que no futuro próximo nós teremos uma população bem maior, com muito mais necessidades, para que a cidade de Suzano realmente atinja o respeito que tem que ser, que os outros municípios na nossa região conseguiram. Bom, dentro desse futuro a gente pode colocar aqui o Rodanel Leste, né? Essa é uma das poucas cidades que vai ter uma alça de acesso em Suzano. Nós vamos ter no Rodanel o acesso de Mauá, o próximo acesso será o de Suzano, e depois teremos acesso a trabalhadores. Então, Suzano irá receber uma das alças em que será utilizado não só pela população de Suzano, mas talvez por todos os moradores de Mogi das Cruzes, talvez essencialmente o pessoal que mora na parte oeste de Mogi das Cruzes passarão a usar. Hoje você não consegue ir para Mogi sem demorar uma hora, já está congestionado. Então, não existe um projeto, e aí não estou falando uma das partes. Hoje nós temos congestionamento no Dona Benta, coisa que não existia. Temos congestionamento na Estrada dos Fernandes. Então não há uma preocupação nenhuma em relação ao que pode ser feito com o futuro no nosso município. Bom, o que dá para sentir é que quanto pior, melhor hoje na cidade de Suzano, né? Essa é a grande realidade. Tudo no social, né? Mas o povo vive dizendo, o povo é igual cachimbo, só leva fumo. Bom, voltando a falar com o Paulinho, vamos agora como se fosse o Chico Picadinho, vamos para os partes. Vamos começar lá atrás, como vereador. Como que foi esse trabalho teu como vereador lá nas meados de 83? Bom, eu fui eleito em 1982, na época eu tinha 25 anos, bastante jovem, e para exercer uma carreira política que iniciou na época a convite do candidato a prefeito de época, Kazuhiro Mori, e eu desenvolvi um trabalho bastante amplo no legislativo, mas como eu sou engenheiro civil, eu tive uma vontade muito grande de partir para essa questão para o lado de obras. E na época, quando o Pedro Ishida assumiu o mandato em maio de 87, ele me convidou para ser o secretário de obras. E eu, na época, bastante jovem ainda, com 29 anos, aceitei esse desafio e fui secretário de obras por 1 ano e 2 meses. E nesse período, o maior problema da cidade de Suzano era a inundação do Rio Una e do Rio Guaió. E na época, logicamente, com orçamento bastante reduzido, com auxílio na época das máquinas do DAE, com apoio dos funcionários públicos, que foi muito importante nessa época, funcionários que se empenharam, nós conseguimos resolver esse problema e fizeram mais diversas outras obras nesse pequeno período de 1 ano e 2 meses. Nessa época, eu fui convidado pelo prefeito Estevão Galvão de Oliveira para ser seu vice.
E foi uma grande honra ser seu vice e também seu secretário de obras, quando nós conseguimos desenvolver um bom trabalho. E após isso, em 1992, com 35 anos na época, eu tive o prazer de ser eleito com muito orgulho prefeito da cidade de Suzano. E que nós desenvolvemos, apesar do período, talvez o período mais difícil da vida nacional nos últimos tempos, que foi o final do governo Collor, a implantação do Plano Real, que graças a Deus hoje o Plano Real deu certo, mas na sua implantação foi muito difícil, com um orçamento bastante reduzido, com pouco dinheiro no caixa, tendo que tomar todos os cuidados necessários para que pudéssemos administrar a cidade de forma bastante simples, mas objetiva nas suas obras e nas suas várias necessidades sociais. Posso, inclusive, hoje está muito em discussão, a aprovação de conta Tribunal de Contas. Posso falar que na época eu tive minhas 4 contas aprovadas sem restrição. Então foi um período realmente de uma administração bastante difícil por falta de recursos, mas com muita seriedade e honestidade para com a população da cidade de Suzano. Bom, e aí, como fez você, Paulinho, conscientizar a família que você tinha que voltar para a política, principalmente agora com esse grupo coeso de querer a cidade de volta para Suzano? Bom, a minha família, meus amigos, aceitaram realmente com muita empolgação, porque eles todos sabem hoje a necessidade de uma administração mais próxima da população, uma administração que saiba ouvir os vários setores da nossa sociedade. Hoje, infelizmente, o nosso município está sendo administrado quase que, poderia dizer, por terceiros. Então, quando nós lançamos a nossa candidatura em conjunto com o grupo do Estevão, nós fomos recebidos com muita alegria, com muita empolgação por essas pessoas. E a Nilce, que é a que manda lá? Quem manda é a esposa, não tem jeito. Que a Nilce, porque a Nilce, a gente sabia que ela já não queria mais, queria descansar, e agora, voltando para a política? Como que ela encarou isso? A Nilce ela sempre foi minha parceira, nós já somos casados há 24 anos, vamos fazer já bodas de prata já no ano que vem. A Nilce é uma parceira de longa data e posso lhe garantir que na época que ela foi primeira-dama no município de Suzano, foi desenvolvido os melhores trabalhos sociais da nossa cidade. Na época, todas as entidades foram ouvidas, desenvolvíamos várias campanha da visão, campanha do leite, uma série de outras coisas nós fazíamos em conjunto com as comunidades, a sociedade Amigos de Bairro. Então, a Nilce tem um trabalho social muito intenso na sua época. E agora, eu tenho certeza que ela vai desenvolver um trabalho social que a primeira-dama deve ter envolvimento com a municipalidade para que a primeira-dama realmente desempenhe o seu trabalho de forma bastante clara. E aparecendo também, né? Vamos falar 3 aspectos com você. Primeiro, saúde. O município hoje sofre por demais com isso. Eu acredito que a saúde hoje em Suzano está na UTI em estado terminal. Como é que você vê isso? Eu não sei se encontraram vaga na UTI, né? Tem porque isso também. não sei, nem UTI tem, nem vaga na UTI eu acho que não encontraram. Que infelizmente, com toda a dificuldade na minha época, eu posso lhe garantir que a saúde no meu tempo era melhor do que está hoje. E hoje, infelizmente, a saúde de Suzano está à mercê de promessas. Vem aqui o governo federal, faz uma promessa e diz que precisa da ajuda do governo estadual, uma série de coisas. O que eu tenho, uma garantia que eu posso dizer, é que o governador Geraldo Alckmin, numa das conversas, do convite que me fez para me ser candidato, é a implantação do hospital, onde é o Hospital das Clínicas hoje, vai ser implantado o Hospital Estadual, isso com a garantia dele. Então, começa-se a resolver a questão da saúde, mas não por iniciativa municipal, que infelizmente acabou com a saúde hoje, acabou com todas as chances de você ter um sistema de alguma forma que atenda a nossa população. Infelizmente hoje, Sabiá, se um de nós dois tiver um piripaco aqui, nós não sabemos para onde correr. Eu principalmente não posso correr. Bom, segundo, a parte educacional desse município, aproveitando que é dia do professor no próximo sábado, é isso, domingo? Vocês estão vendo olhar para cá, não é que o Salomão tá louco com a câmera, é que a produção fica trazendo para mim, eu fico igual o João Bobo aqui, calma aí, um por vez, senão eu fico louco. 15 de outubro é o dia do professor.
um pessoal sofrido. E a gente vê hoje no município umas articulações, pessoas de fora, por exemplo, a dona Sônia Krupp, que é a secretária municipal de educação, é ligada à USP, é ligada, né, aos filósofos dessa cidade, desse estado, desse país, tudo ligado ao partidão. O que a gente pode mudar aí, aproveitando esse dia aqui? Você já manda também o seu recado para os professores, principalmente da rede municipal. Bom, dia 15 é dia dos professores e dia 12 é dia das crianças, né? Exatamente. São dois setores da nossa sociedade que merecem todo respeito. Mas eu tenho que dizer uma coisa, a educação, inicialmente, o esteio da educação são os professores. E a gente sabe que todos os países que de alguma forma conseguiram sair dessa, vamos dizer, dessa faixa de que todo o pessoal da parte do país em desenvolvimento para país de primeiro mundo, praticamente, são países que investiram na educação. Coreia do Sul, Chile, que está muito bem. Então são países que investiram na educação. Agora, a educação no meu governo, que se eu participar do próximo governo, será prioridade. Nós temos que dar todo o apoio a educação através dos nossos professores. O professor, eu até pela talvez minha origem japonesa, eles dizem, o imperador só abaixa a cabeça para o professor. Então o professor é uma figura de bastante respeito para nós, até pela minha formação. Então nós temos que parabenizar o professor realmente no dia do dia 15 agora, que é o dia do professor, e também saber que nós só teremos a melhoria da educação com a melhoria do quadro do nosso professor, com a melhoria das condições dos nossos professores. Bom, você falou aí, outro setor que você estava colocando, vamos falar de infraestrutura, você como engenheiro. Nós temos aí, já falamos do Rodoanel, mas nós temos uma cidade que está degringolada devido ao número de veículos, nós não temos um plano viário nesse município, nós não temos uma rede de transporte decente nesse município, porque a prefeitura foge desse trabalho. E você teve uns trabalhos importantes nessa cidade, principalmente na região da Casa Branca, Parque Residencial Casa Branca, e também no Jardim Colorado. Isso foi tudo iniciado na tua administração, lá nos anos de 93 a 96. O que a gente pode esperar de Paulo Tokuzumi, pré-candidato como projeto para a próxima, que vem aí, anos vindouros? Bom, essa é uma seara que eu gosto, até porque eu sou engenheiro civil, gosta de fazer obras, gosta de planejar obras, gosta de estar executando obras. E eu, sem dúvida nenhuma, vou priorizar por demais essa questão da infraestrutura, porque o crescimento do município, a beleza até do município, parte de ter vias bonitas, de ter bairros pavimentados, que foi o caso na minha época. Apesar do pouco orçamento que nós tínhamos, conseguimos fazer a pavimentação da Casa Branca na época, um bairro bastante abandonado na época, do Cacique Colorado e Luela, que foram feitos na minha época, o Dona Benta. Então, com tudo isso, acredito que com esse orçamento que nós temos hoje, que é bem melhor do que na minha época, nós temos toda a condição de melhorar toda a infraestrutura do nosso município, inclusive no sistema viário. E hoje podemos dizer que a cidade tem condições de ter todas as suas necessidades de infraestrutura atendidas, se houver seriedade na administração. Segurança pública. Nós temos dois pontos na cidade. Região de Palmeiras, que a gente já pode começar a contar aqui, da cidade de Edson até a divisa. Região do Rio Abaixo, vamos descer ali, Parque Maria Helena até a divisa, saindo por Dona Benta, Boa Vista, São José, Miguel Badra, toda aquela região. Hoje a gente não vê esse conceito de parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Ou seja, a cidade peca. Por exemplo, nós temos uma companhia na cidade, o que é dificultoso. Você já teria que ter uma parceria com a Polícia Militar nas Palmeiras e outra na região do Miguel Badra. O que o Paulo Tokuzumi pode falar sobre isso? Bom, isso é outra área que também me dou muito bem, porque na época eu tinha uma proximidade muito grande, tanto com a Polícia Civil de Suzano, como a Polícia Militar. E na época eu consegui implantar as duas delegacias, tanto de Palmeiras como da Boa Vista, foram implantadas na minha época. Então, na época também, nós tínhamos uma ajuda muito grande, quase que uma reunião constante com o pessoal da Polícia Militar. Então a cidade era muito segura nessa época, tínhamos trabalho e empenho por parte dos policiais e nos levou a ter na cidade de Suzano na época a segurança realmente próxima da nossa população. Agora, uma coisa que hoje nós temos condições de utilizar bem melhor, desde que haja boa vontade, é a questão da tecnologia.
Hoje nós temos que aproveitar a tecnologia, nós temos que ter rádios, nós temos que ter câmeras, nós temos que ter locais que as pessoas se posicionem em alguns pontos, monitoramento em alguns os locais que possam ser utilizados para que facilite o acesso dos policiais para os locais mais distantes da nossa cidade, a implantação de novos postos policiais. Isso sem dúvida nenhuma será feito e sempre com a proximidade que nós vamos procurar com a Polícia Civil e com a Polícia Militar de Suzano. Bom, para terminar com você, vamos registrar aqui rapidamente falando do esporte. Na tua época, mais do que nunca o esporte se destacou nessa cidade. O esporte ficou conhecido até principalmente como a capital do vôlei, né? O que o Paulinho pensa daqui diante? Porque nós estamos mortos. Como esporte, enterraram o esporte no dia 1º de janeiro de 2005. Acabou o esporte na cidade. Bom, nós falamos agora há pouco das crianças e dos professores. Eu acho que o esporte não é um esporte para formação profissional, não é objetivo nós termos um atleta. É lógico, se isso acontecer, seria uma grande alegria para o nosso município, como foi o caso do Felipe França, reconhecido na natação, que entrou nas escolinhas, tenho certeza, na minha época, porque naquele tempo tinha escolinha. O esporte tem que ser utilizado pela administração como um meio de você aproximar as crianças dentro de um próprio para que ele contribua na sua formação futura. Utilizava o esporte, o vôlei na época, tinha em torno de 4.000 alunos na cidade inteira. Essas crianças, quando se adentravam ao nosso próprio, ao local de proximidade, ouviam palestras, tinham tratamento dentário, tratamento de saúde. O esporte era um meio de aproximação do jovem com a administração pública. Fazíamos trabalho através dessas escolas que nunca mais, talvez, tenha acontecido na cidade de Suzano. Tínhamos aí, talvez, o exemplo de um time de vôlei, mas esse time de vôlei fazia com que nós atraíssemos essas crianças para a sua formação. Hoje, uma coisa bastante complicada na vida de todos nós é a questão das drogas. A droga, após a entrada da droga na sua família, é uma coisa complicada. Nós temos que ter os meios realmente para que se trate as pessoas, nós temos que tratar das pessoas que estão com esse problema. Mas a melhor forma de você evitar a droga é na fase anterior. Você não permitir que as crianças se aproximem desse perigo. E fazendo isso como? Através da proximidade, atraindo através do esporte, através da educação, através do teatro, através da cultura, para que as crianças frequentem meios que sejam, de alguma forma, formadores para que no futuro eles tenham a condição de, sem ter essa proximidade, sem dar essa chance aos traficantes, às pessoas de má índole que possam levar essas crianças. Terminando com Paulo Tokuzumi, o seu recado para o telespectador do Canal 9 da nossa TV comunitária, a nova TV comunitária, para o programa do Sabiá. Dá o seu recado aí. Bom, Sabiá, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você pela oportunidade de estar falando e dizer que o nosso trabalho vai ser feito de forma muito intensa para que nós consigamos chegar à administração municipal. E com isso, ter um empenho nosso a cada dia após a nossa eleição, ouvindo cada um dos cidadãos, para que nós tenhamos uma administração realmente participativa. Nós vamos ouvir todas as entidades, vamos ouvir até aquela pessoa mais humilde do bairro mais distante que venha trazer uma colaboração ao nosso município. E nós estaremos de portas abertas. Nós teremos o gabinete será atenderá a nossa população. Então é isso que é o nosso maior objetivo, é trazer a esperança novamente aos moradores de Suzano, é trazer a tranquilidade, é trazer o orgulho de ser suzanense de volta para todos nós. Tá aí, grande chance é essa, né? Suzano de ser dirigido por quem é de Suzano. A grande realidade é essa. Bom, com o Paulinho Tokuzumi, eu vou terminando esse primeiro bloco. Daqui a pouco eu volto falando mais ainda de muitos outros assuntos dentro do programa do Sabiá. Fica aí, não muda de canal não, já volto, vamos lá. O programa do Sabiá tem o apoio cultural do Wizard Bilingue. Aqui na Wizard é assim. Você entra quando menos espera, já sai falando inglês. Na região, 4 unidades. 2 em Suzano. Em Ipuá.
e uma em Mogi das Cruzes. Venha conhecer a Wizard Bilíngue. Você realmente vai aprender inglês e outros idiomas. Aqui no programa do Sabiá, com apoio cultural da Wizard Bilíngue. Bom, vocês viram aí? Tokuzumi falou, agora você tirem o resultado final. Já vamos pular direto para a educação. Estou trazendo dois educadores, dois profissionais de educação. Um é diretor da Escola Morato de Oliveira, Suami de Paulo Azevedo, um dos maiores educadores que eu, particularmente. O Sabiá está falando, é eu que estou falando, não vou falar por você, estou falando por mim. Grande comunicador, grande educador e é uma pessoa, assim, excelente. Vai falando um pouco hoje da educação. E também o Paulo Caldas, aposentado na região de Suzano, no estado, e agora dá aula na prefeitura na região de Goianazes. Com 60 anos de idade, passou no concurso e está lá, firme e forte. Vamos falar um pouco da educação, vamos falar com essas duas feras, Suami de Paulo Azevedo e Paulo Caldas. Vamos nas matérias, solta o seu irmão, a gente já volta. O programa do Sabiá essa semana também tem um toque especial. Além de a gente estar participando dessa palestra importante sobre o Observatório Social, nós estamos aqui também do lado de um educador, professor, diretor de escola, Suami de Paulo Azevedo. Eu queria, primeiro, Suami, dizer para você, dia 15 é dia do professor. Professor no Brasil tem o que comemorar? Está difícil em razão de algumas coisas que têm acontecido nos últimos anos. Nós estamos vivendo uma situação de muito baixa autoestima, e a baixa autoestima tem propiciado a resultados negativos em educação. Essa baixa autoestima poderia encontrar uma solução se nós tivéssemos uma administração da educação em todo o Brasil, não apenas no estado de São Paulo, mais bem gerida. Essa administração, ela deveria compreender alguns pontos que já foram buscados e em alguns aspectos solucionados em outros países. A questão de 15 anos atrás, para te dar um exemplo concreto, Europa e Estados Unidos correram atrás do mesmo problema. Eles tinham professores com uma faixa etária em torno de 37 anos. Isso significava o quê? Que dentro de 10 e 15 anos, metade desses professores estariam aposentados. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, essa mesma faixa etária. Então nós já deveríamos estar pensando numa solução para isso. O que eles encontraram como saída? Eles encontraram alguns pontos necessários. Primeiro, valorização. Precisou-se fazer uma campanha nacional, intensiva e com aumento de salário. Valorização do professor e como atrair voluntários para essa profissão. Então, melhorar as condições de trabalho, melhorar salário, não apenas, mas fazer com que a sociedade passasse a respeitar esses profissionais. Os profissionais respeitados, e isso foi conseguido, alteraram os resultados. Eles passaram a fazer avaliações do trabalho do professor. No primeiro ano, se o professor não desse certo, se ele fracassasse, ele sendo acompanhado, com formação continuada, constante, mas se ele fracassasse no primeiro ano, no segundo ano ele teria mais uma chance, mas ele iria fazer um curso, ele iria fazer uma capacitação até se afastando por um período do serviço e seria acompanhado daquilo que ele aprendeu e aquilo que ele está aplicando. No terceiro ano, se ele continuasse fracassando, aí ele recebia um tchau. Ele demonstrava que ele não fazia parte daquele tipo de atividade ou não era pertinente àquilo. Isso acompanhado pelos sindicatos, não apenas o serviço público, os sindicatos acompanhando para que não houvesse perseguição de profissionais. Então é possível fazer isso? Nos Estados Unidos se fez, na Europa se fez,
no Brasil, necessariamente a gente vai ter que fazer. Então, é possível melhorar esse quadro, sim. Só o que me preocupa hoje é essa falta de respeito com o professor na sala de aula. E parece que está virando uma coisa corriqueira. Eu não sei se o ECA veio para ajudar, para prejudicar, viu, Suemi? Eu não vou colocar o ECA neste momento, mas um fato é real. Nós temos uma sociedade que deixou de respeitar o professor. Aí nós temos a base do problema. Se essa sociedade ela não respeita o professor, por que ela faz isso? Nós estamos observando que nós temos ainda no Brasil uma grande faixa da população que não tem escolaridade. Esses pais, eles têm menos escolaridade até que os filhos. Então eles não passam um exemplo de respeito para a escola, porque eles não têm essa experiência de vida escolar. E aí, somado tudo isso, se não há uma campanha intensa, maciça, para fazer o respeito, para impor o respeito desse profissional, ele não vai ser. Segundo ponto que é importante você considerar, acho que essa oportunidade que você está me dando aqui de falar. O segundo ponto é que a escola nova, ela não está encontrando mecanismos atuais de trabalho. E isso precisaria ser repensado. Isso não pode ser pensado por sugestões só de professor, mas os sistemas educacionais têm que trabalhar essas alternativas. Mas nós teríamos que trabalhar com a sociedade para que esse profissional fosse respeitado. Aí sim a gente teria algumas alterações, sim. Para terminar com você, o Enem, ele é uma saída ou é alguma coisa artificial? Avaliação, eu entendo como absolutamente imprescindível e necessária, avaliações internas e externas do que se faz na educação. Não vejo esse o problema. O que me preocupa é quando a escola toda se volta apenas para fazer provas, ela não prepara o cidadão. Você pode simplesmente preparar um aluno para fazer provas e ele ter excelentes resultados. E aí eu chamo a atenção de um paralelo. Hoje nós temos bandidos muito bem preparados. Eles não são educados, tecnicamente eles são competentes. E isso é um perigo. Se nós prepararmos apenas para a prova, nós podemos ter coisas muito nefastas logo adiante. Parabéns pelo seu dia. Primeiro como professor, também como diretor, que no dia 16 também se comemora o dia do diretor. Dia 18 de outubro é o dia do diretor e o dia 15 é o dia do professor. É importante esse registro. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Tá aí, falamos com o Suami de Bola Azevedo, falando conosco aqui no programa do Sabiá. A gente já volta com mais entrevistado. Vamos lá, Salomão. O programa do Sabiá agora traz também um outro educador, Paulo Caldas, uma das pessoas mais conhecidas, populares dos anos, não só na educação, mas também na política. Mas hoje eu quero falar com você no programa do Sabiá, pelo canal 9 da TV comunitária da NET Mogi das Cruzes. Eu até perguntei agora há pouco para o Suami. Falei, Suami, o professor tem muito que comemorar hoje no Brasil? Salário miserável, estrutura danificada, falta de respeito na sala de aula. O que o Paulo Caldas pode falar sobre isso? Eu ainda acredito que tem que comemorar. Porque o professor, quando ele foi ser professor, ele acreditou no ideal de ser professor. Então, apesar dessas situações todas, eu acho que o professor ainda tem que comemorar. E educação hoje? Que nota você daria hoje para o país? É difícil, mas o país está saindo de uma situação que até há 20 anos era completamente de analfabetismo. Hoje eu vejo pela exclusão, combatendo a exclusão das pessoas, trazendo as pessoas para dentro da escola. Isso é muito importante. Eu acho que isso é um passo muito, muito válido, muito cidadão. Bom, qual é o recado que você dá para o professor hoje nesse dia 15 e também no dia 18, que é o dia do diretor? E depois o dia do supervisor, né? Eu trabalhei nessas áreas muito tempo. Não quero que ninguém desanime, não. Tem que acreditar, tem que lutar no dia a dia. Todas as profissões são assim, todas, sem exceção. Eu acho que todas têm as dificuldades e essas dificuldades vêm testar a gente. Eu acho que nós temos que dominar a situação. Eu sei que nós estamos passando por crise, mas a crise ainda não é trauma. Então dá pra gente vencer. Obrigado, Paulo. Tá aí, Paulo Caldas falando com a gente aqui no programa do Sabiá. A gente já volta.
programa do Sabiá tem o apoio cultural do Wizard Bilingue. Aqui na Wizard é assim. Você entra quando menos espera, já sai falando inglês. Na região, 4 unidades. 2 em Suzano. Em Ipuá. E uma em Mogi das Cruzes. Venha conhecer a Wizard Bilingue. Você realmente vai aprender inglês e outros idiomas. Aqui no programa do Sabiá, com apoio cultural da Wizard Bilingue. Bom, para fechar o programa do Sabiá desta semana, eu estou trazendo vários entrevistados falando sobre a primeira conferência da sensibilidade no município de Suzano. Por que isso? Está nascendo em Suzano um instituto, ou como queira, uma associação que vai ser um órgão fiscalizador sobre o gasto público, o dinheiro público. O Observatório Municipal de Suzano, que é puxado do Observatório Municipal de Maringá, que se alastrou para todo o país. Ou seja, luta contra a corrupção, ensina você como cobrar o seu imposto, como pagar o seu imposto e principalmente como fiscalizar o seu dinheiro no poder público. Nós vamos fazer uma pincelada com vários entrevistados, mas a grande entrevista vai ser no final, quando você vai ver o Fernando Otero, que é membro desse Observatório Municipal de Maringá, trazendo todo esse trabalho e toda essa informação muito legal. Vale a pena. Solta para nós, Salomão! Meu lado palestrante do dia, Fernando Otero, que veio trazer a ideia do que acontece em Maringá, do Observatório Social da cidade de Maringá, mas é algo que está levando para todo o país. Mas de prática, quer dizer, um garoto, né? Também sou um garoto, era um pouco mais garoto do que eu, né? Mas muito bom. O Geraldo conversava comigo, o Geraldo que hoje dirige o programa, junto comigo aqui no Sala de Visitas, também o programa do Sabiá, falava o seguinte, é uma coisa muito didática, né? E é uma coisa que você tem que prestar atenção de verdade. Num feriado, quase 300 pessoas, ô Fernando, parabéns de início pela sua palestra e foi muito legal você passar um pouco essa coisa fiscal para nós que somos leigos nisso. Em primeiro lugar, o parabéns acho que é para a comunidade, né? Tipo, 300 pessoas numa véspera de feriado e todo mundo prestando atenção até o final. Realmente já foi uma surpresa. E até eu fiquei com um pouco de dor, assim, tipo, a única agenda que eu tinha disponível na véspera de um feriado. É um pouco de... acho que a cidade merecia mais do que isso. Mas acho que foi um trabalho muito bom, acho que a gente foi bem proveitoso. E agora acho que a sementinha está lançada, cabe à sociedade ter começar a ter um pouco mais essa consciência do que é a educação fiscal. Aquela ideia de que a gente paga tributos e que o dinheiro que muitas vezes é desviado pela corrupção, na verdade, ela faz parte do nosso dinheiro. O dinheiro público não é público de ninguém, é público porque é nosso também. Então a gente começar a ter essa ligação que o nosso imposto ele vira o recurso público que vai nos dar um serviço de saúde, de qualidade, de educação de qualidade e os outros serviços públicos que a gente espera de qualidade. Que a gente possa cobrar isso também da administração pública. Fernando, você sentiu que Suzano está dentro desse contexto? Vai nascer realmente de verdade esse Observatório Municipal da cidade de Suzano? Eu acredito que sim, principalmente a associação comercial, normalmente, na maioria dos municípios que tem observatório, é um dos parceiros. Então, ter a associação comercial sendo isenta aqui na cidade é um ponto favorável já para o surgimento do observatório de Suzano. E uma outra questão muito importante é o envolvimento que tem, principalmente da maçonaria e não muito menor também do Rotary e do Lions, onde você tem pessoas representativas, lideranças da cidade participando e com princípios muito similares aos do observatório. No nosso caso, diferencia que não pode ter vinculação político-partidária, mas também as ideias de que você não pode
lançar uma pessoa só à frente desse projeto é um trabalho de formiguinhas onde ninguém aparece mais do que os outros. Então, pelo envolvimento da cidade, pelas características dessas instituições, tem tudo para dar certo o observatório aqui de Suzano. Tem para sair esse observatório e, se tiver a colaboração da administração pública, que não precisa o observatório recorrer ao Poder Judiciário, tem tudo para se tornar um referência e, quem sabe, também replicar essa ideia do observatório aqui para o estado de São Paulo, que temos apenas 3 observatórios hoje atuando. Estado de São Paulo, só 3? Só 3. Quais são? Ilha Solteira, Ilha Bela e São Sebastião. Então são os 3 estados, os 3 observatórios, se não me engano, assim de cabeça, a maioria surgiu no ano passado, ou no começo desse ano. Então são observatórios que estão começando e que teriam mais um órgão desse tipo aqui no estado, que a rede desses observatórios dá força para o trabalho também, facilita o trabalho no longo prazo. Uma rápida pincelada, como nasceu o observatório e por que na cidade de Maringá? Tá, a gente foi descoberto no ano de 2002, na gestão que foi de 96 a 2000, desvios de mais de 100 milhões de reais. Então 15% do que uma gestão municipal tinha para devolver em serviços à população foi desviado. E dentro desses desvios, apenas 1,5 milhão, quando foi tudo descoberto pelo Estado, dos diferentes órgãos, desde o Ministério Público, Receita Federal, o cruzamento de dados, o julgamento na Justiça, a Polícia Federal apreendeu fora do município os corruptos, né, os envolvidos nesse caso, no caso um prefeito, um secretário, e a sociedade em si não tinha garantia nenhuma de que isso aí não continuaria com os outros governos, com os sucessores desses corruptos, né, que acabou sendo comprovado. Então a sociedade se organizou para conscientizar num primeiro momento essa importância que o tributo tem com a sociedade. Então a sociedade se organizou para trabalhar essas questões. Passaram 3 anos, a gente percebeu que a gente fazia palestras, teatro, concurso de redação, de monografias, porém na prática a sociedade não fazia esse controle do gasto público. Então a gente se organizou, professores da universidade, liderança da cidade também, para dar esse passo a mais e fazer esse controle mesmo do gasto público na prática. Então, a partir do momento que a prefeitura quer comprar uma caneta, que pague o mesmo preço que a gente paga na nossa vida pessoal. Então, a ideia é simples, a gente busca que quando a prefeitura compra um produto, escolhe a compra de um produto, esse produto se pague o preço de mercado, que essa quantidade comprada seja entregue e que, uma vez entregue, seja consumido para o interesse público. Então, surgiu dessa necessidade e foi um crescimento. Assim, tipo, a gente não sabia onde que ia chegar, não tinha uma metodologia estipulada e foi aumentando. Vamos fazer isso, fazer aquilo, e hoje a gente já está com essa metodologia pronta e reaplicada em mais de 49 cidades já em todo o país, 9 estados diferentes, sem contar aí, eu acho que deve dar mais umas 50 cidades que estão no estágio que o Suzano está hoje, assim, que está quase saindo ou que estão nessa discussão para criar o observatório. Essas cidades, as 49 que colocou, que já existe, todas também passaram como Maringá, corrupção no governo municipal e foram buscar a fundo e foi isso? Não, Maringá foi um caso assim, que foi o primeiro, surgiu por isso. A maioria depois surgiu porque conheceu essa iniciativa e já tendo essa consciência que hoje a gente tem, em qualquer cidade a gente tem essa desconfiança da corrupção e tal, então para que esperar que aconteça isso? Então a gente se antecipa. E é o que essas cidades, a maioria está fazendo. É o caso aqui de Suzano, não teve um grande motivo para criar isso, pelo menos não foi me passado até agora. Então, para que tentar esperar ou dar chance para o azar de chegar nesse ponto? Então, vamos nos adiantar, e o observatório ele vem principalmente para auxiliar a administração pública. Isso é importante, não é só um órgão de fiscalização ou oposição, como podem pensar, vem para orientar também, né? Isso, o observatório, primeiro, não pode ter nenhuma vinculação político-partidária, então não pode ter interesse político nenhum, nem passado, presente, nem futuro dos membros, e ao mesmo tempo ele tem essa função de orientar muitas vezes qual que seria o melhor procedimento. Tipo, não é aquela história da crítica, e sim da crítica construtiva. Aqui é um problema, prefeito, está errado, então por favor solucione o problema. E quando for possível, já apresentar alguma sugestão até para facilitar o trabalho da prefeitura. A imprensa tem um papel importante nesse trabalho junto com o Observatório Municipal, né? Sim, a gente lá em Maringá tem um apoio total da imprensa, então muitas vezes, algum caso isolado, tal, que às vezes a prefeitura não dá a devida atenção, então quando a gente faz a prestação de contas, com a divulgação da imprensa, com esse conhecimento, que a imprensa é o elo de ligação com o restante da sociedade. Exato. Então esse é o papel fundamental da imprensa, de levar ao conhecimento do restante da população de algum fato
que aconteceu na cidade e que por algum motivo ou outro não conseguiu ser solucionado ou está demorando a ser solucionado. Deixa eu passar para você de casa, que o interessante na palestra do Fernando, que ele também abordou, que não é só você fiscalizar o órgão público, porque você acaba se fiscalizando. Por exemplo, tributário, nós pagamos aí vários impostos, 40% vai embora aí. Mas você também tem a sua responsabilidade fiscal, não é isso? Isso, a gente tem que cuidar mais da aplicação do recurso, então a gente pagar mesmo os tributos. O tributo não é uma coisa ruim. Até mostrei na palestra uma capa que falava tipo impostos que matam. E a ideia que a gente tem é que são os impostos salvam vidas, que o hospital público ele é mantido com recursos que vêm dos nossos impostos. Então quando a gente for comprar algum produto, contratar algum serviço, sempre pedir a nota fiscal, fazer esse trabalho, porque em tudo que a gente compra, a gente paga imposto. E a gente não recebe desconto quando não pede nota fiscal. Então, em média, são 40%. E até eu brinquei, a gente usa nas faculdades, quando a gente faz essas palestras, a gente brinca um pouco com a questão da bebida, né? Classe universitária, normalmente sexta-feira, sai tomar uma depois do... Sexta-feira é dia, né? O pessoal diz. Então, tipo, numa cachaça, a gente tem, na cachaça, 86% de carga tributária. Então, 86% do preço da cachaça é imposto. Então, quando a gente pede uma caipirinha, peça a nota fiscal. Senão o recurso do imposto está parando na mão, muitas vezes, do empresário, dono daquele estabelecimento. Na cerveja, fala, não, a cachaça está muito alta, então na cerveja tem 56%. Aí fala, assim, não toma Guaraná? Eu tomo Guaraná, o Guaraná tem 45%. E se eu vou tomar um leite? O leite, para na água primeiro, a água tem 44%, o leite 43%. Então a gente, em tudo que a gente compra, a gente paga imposto. Na roupa, tipo, a mulherada aí sai comprar uma roupa, em média 40% daquela blusa, daquela calça, 40% imposto. É como se você, a cada 3 peças que você compra, você paga apenas 2. Seria muito bom se fosse assim, até para os homens, né? Que aí no orçamento pesaria menos. Pesaria super menos. Estamos terminando já. Eu quero dizer o seguinte para você, Fernando. Como passar para a comunidade, como vocês conseguiram passar para a comunidade lá em Maringá, que a corrupção existe e precisa ser fiscalizada e quem tiver errado tem que ser preso, porque nós temos um sério problema no país. Todo mundo é cômodo. O pessoal se mata para ver o Jogo do Brasil. Você colocou bem na tua palestra, o deputado entra pedindo CPI. Mas aí você tem os Sarneys da vida, os Calheiros da vida, os grandes coronéis desse país que comandam há 100 anos, aí, entre aspas. Como que a população reagiu a isso? Porque o povo brasileiro é parado. Então, até foi o que aconteceu em Maringá no primeiro momento. A gente entrou com essa ideia de conscientizar, mas na prática continua parado. Por isso que a gente partiu para criar essa ferramenta que permitisse que as pessoas isoladas que quisessem participar do controle do gasto público viessem até o observatório e participassem desse trabalho. Agora, a questão da CPI. Quando o Brasil perdeu para a França em 98, teve a CPI da Nike, porque o Ronaldo e não sei o quê, e toda aquela história. Particularmente acho ridículo. Tipo, o Brasil entregou aquele jogo, mas não precisava da classe política ter aquela reação. Agora, na Copa do Mundo da corrupção, a gente pode chamar dessa forma, é um estudo da Transparência Internacional. Se a gente fosse dividir pelo número de países que participam dessa pesquisa, a gente não passaria nem das oitavas de final. E ninguém faz CPI por causa de corrupção, na sociedade não se indigna, a sociedade não vai além disso. Então, é comum que uma parte da sociedade, mesmo com todo esse trabalho, continue acomodada. Porém, aquelas pessoas que sentem necessidade de participar dessa revolução que está acontecendo no país, de melhorar essa gestão pública que a gente tem hoje, o observatório permite que uma pessoa isoladamente venha contribuir. Eu tenho 2 horas por semana. É bem-vindo e ajuda, desde que não tenha interesse político partidário, venha fazer parte do observatório. Aqui em Suzano, não sei se o pessoal já comentou, o contato ficou na associação comercial. Isso. Então você que tem disponibilidade aí de meio período, 2 horas por semana, ou quem saber um pouco mais sobre o observatório, vá até a associação comercial, pergunte sobre o observatório social aqui de Suzano e venha fazer parte dessa caminhada que é uma caminhada silenciosa do bem que está surgindo aí no país. Para terminar com você, primeiro uma informação. Você estava na palestra e já saiu nos principais sites que o deputado que vai cuidar da fiscalização das contas da Copa do Mundo é o Renan Calheiros Júnior. Tamo bem. Renan Calheiros Júnior vai cuidar das nossas contas. Nós estamos bem. E o segundo, para a Copa do Mundo, te assusta esse número estrondosos, os números estrondosos de valores de cada estádio? Você mesmo colocou lá em Cuiabá. A questão dos aeroportos. Com essa questão dos observatórios, a gente acaba viajando bastante e acaba vendo os aeroportos. Os aeroportos aqui de Guarulhos,
dos que eu conheço, dos maiores, é o melhor aeroporto que a gente tem hoje, com um monte de deficiência que ele tem ainda. Ainda é o melhor. Então hoje não tem o espaço para estacionar carros. Durante a Copa a gente não vai ter espaço para estacionar os aviões, que a gente acha que não vai vir aviões, que são o normal, vai aumentar a malha viária. Sem contar os chatinhos particulares que vem o pessoal da FIFA, os convidados, não sei o quê. Todo esse pessoal que tem dinheiro consegue ficar um mês sem trabalhar e não vai fazer falta para eles. Tem seu piloto particular, seus chatinhos, onde que a gente vai colocar, vai receber essa estrutura? Então, principalmente, essa infraestrutura que seria o legado que a Copa deixaria, com certeza já não vai ter isso, não vai ficar isso para a comunidade, porque no tempo que falta ainda, não vão ser feitas obras, é como o Romário falou hoje ou ontem. A gente vai fazer aquela maquiagem, vai dar o jeitinho brasileiro e vai ficar por isso mesmo. E o pior é que ninguém está se tocando para isso. Até agora todo mundo está preocupado porque a seleção brasileira não tem um bom futebol. E não está se preocupando. Se o Mano deve ser ou não o técnico? Se o Ronaldinho pode jogar ou não. Se o atacante vai ser o Fred ou vai ser o Hulk hoje lá no jogo com o México. Então é uma questão que a gente tem que começar a perceber que as preocupações vão além do futebol. Então uma Copa do Mundo poderia ser, ou foi vendida para nós como uma coisa boa. Até a desculpa que se deu é que seriam feitos investimentos e tal. Você chega em Cuiabá hoje, o aeroporto é menor do que o terminal de muitas cidades sair do país. Então ele não tem estrutura para suportar uma Copa do Mundo. Sem falar o que está se gastando para construir um estádio, que depois vai ter jogo tipo do regional, que sem desmérito nenhum, mas a nível nacional não tem. Vai ser um jogo muito pequeno. Sem contar daí, o pessoal do Mato Grosso pode ficar bravo. Vai lá no Amazonas, então. A gente está construindo o estádio do Amazonas, tipo, vai ter jogo dos peixes lá do Rio, não sei quem que vai... Rio Negro e Solimões, eu jogar. Então a gente tem que ter uma consciência maior e ter essa preocupação no gasto público. Agora, tipo, quem que vai fiscalizar o gasto? Eu acho que vai ser um dos representantes que a gente escolheu. Então acho que tem bons, tem não tão bons, tem ruins. Então, querendo ou não, todos que estão lá dentro foram escolhidos e têm o direito de fazer esse controle. Exato. Que eles tenham condições ou não, aí é uma coisa que a gente tem que parar para refletir. Lamentavelmente a eleição foi no ano passado, então temos 3 anos ainda aí pela frente para pensar de que forma a gente escolheu os nossos representantes. Quem são eles, né? Quem são eles, qual que é a capacidade que ele tem, para que na próxima eleição a gente coloque pessoas com mais capacidades e aí sim talvez tenhamos uma fiscalização mais efetiva por parte do Poder Legislativo, que seria a sua função. Hoje é uma troca de favores entre o Executivo e o Legislativo, tanto no governo federal, quanto nos estaduais, quanto nos municipais. Então o Observatório vem também para cobrar um pouco que cada um dos poderes exerça a sua função. Para terminar com você, Observatório aqui nosso, da TV. Brasil e Argentina. Fernando Otero torce para quem? Brasil. Tá aí. Quer que eu explique ou não preciso? Vamos lá. Porque desde criança sou filho de mãe brasileira. Então desde criança eu nasci e morei na Argentina. Só que aqui eu sou argentino, lá eu sou brasileiro. Então quando o Brasil perdia da Argentina, todo mundo vinha tirar sarro. E naquela época a Argentina ganhava ainda do Brasil. Então tipo, eu queria mais do que nunca que o Brasil ganhasse para ninguém vir mexer as paciências. E aí de criança, graças a Deus, fui me acostumando nessa boa costume. E hoje já torço pro Brasil tranquilamente. Torço para a Argentina também. Mas jogou os dois juntos, a torcida vai pro Brasil. Santos e Barcelona na final. Tem um argentino lá. Vai ser um jogo muito legal. Agora, como São Paulino, acho que eu vou. E aí puxa um pouquinho o lado do Messi e acabo torcendo pro Barcelona, que hoje em dia é um dos melhores times. Mas vai ser um jogo muito, muito legal. E vou tentar matar o serviço para assistir também esse jogo, né? Parabéns pelo trabalho e quiçá esse trabalho se espalhe por esse país afora, porque esse território nacional é grande e preciso. Sim, é o que a gente procura, então a gente agradece aí a sociedade aqui de Suzano pela recepção, por essa oportunidade de levar ao conhecimento esse projeto a mais pessoas, que só Maringá não vai resolver o problema. Então, no estado do Paraná, a maioria das cidades polos já tem. O estado de São Paulo, a gente começaria a aumentar o número de cidades agora aqui por Suzano. E a ideia é que isso aqui se espalhe para o maior número de cidades possível, para que a gente aí sim tenha um país mais justo, uma sociedade que receba de volta, tenha o troco do que a gente paga de imposto, receba serviço de qualidade, não o que a gente tem hoje. Voltamos com o programa do Sabiá. Você viu todo esse trabalho do Observatório Municipal em Suzano. Nasce um órgão fiscalizador do poder público. Seja a prefeitura, seja a Câmara, vai fiscalizar e, quiçá, sirva para toda a região do leste do Alto Tietê. Muito bacana esse trabalho. E com esse pessoal e com a direção de Geraldo Rodrigues, trabalhos técnicos, montagem, edição e tudo mais que tem a ver aí numa televisão, ele,
Salomão Tomás. Com você eu vou pedir o meu muito obrigado por estar mais uma vez com a gente. Obrigado por deixar entrar na sua casa e levar a informação no modo diferenciado. O modo do sabiá de ser. Esse sabiá agitado, que fica olhando para o alto, fica olhando do lado, fica chamando entrevistado. Mas é um programa diferente. O mesmo a gente assiste na outra. Não assiste na outra não. Vê se é aqui diferente com a gente. Canal 9. Sua nova TV comunitária, pela NET, tá certo? Mais uma vez, gente, obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção. Continue cobrando a gente, continue parando o Geraldo na rua, o Sabiá, o Salomão, porque, ao contrário, você não cobra, você dá ideias, você nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor, porque você é o nosso maior interessado, você é telespectador. Obrigado, gente. A gente volta na próxima quinta com mais um programa do Sabiá. Vem comigo, até lá!